Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Nunes Marques suspende quebra de sigilos de ex-diretor da PRF pela CPMI do 8 de janeiro. É isso mesmo. Nesta terça-feira, o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. A medida havia sido tomada pela CPMI do 8 de janeiro no Congresso Nacional. Segundo Nunes Marques, o motivo da quebra de sigilo foi baseado em premissas genéricas, não especificando a conduta sob investigação, nem apresentando ligação concreta de Silvinei com suspeitas de atos ilícitos relacionados ao dia 8 de janeiro. O senador Eduardo Girão e o deputado Felipe Barros mais uma vez desmontam narrativas da esquerda na CPMI do 8 de janeiro. Veja o vídeo. Eu acho que essa CPMI serviu de muita catarse coletiva para o Brasil. Eu acho que as entranhas ficaram expostas, a hipocrisia. E eu confesso para o senhor que fica muito claro quem usa de discurso, de narrativa, que se dizia de direita, que foi eleito com pautas conservadoras e que hoje se revela ao lado de quem se revela completamente o oposto, inclusive em votações, não trazendo a força nacional que o senhor, com muita honra, nobreza, fez questão de deixar para colocar como tinha comprometido na reta final a votação. Essa CPMI acabar com aquele placar que a gente viu, 16-10, esses nomes vão ficar para a história. O brasileiro está acompanhando. Ficou cravado a digital de cada um que votou para não trazer a Força Nacional, que tinha quase 300 homens parados no Ministério da Justiça, que não deixaria acontecer nada, nenhuma quebradeira, nadinha. O governo Lula foi omisso, de forma flagrante, quis desrespeitar esse parlamento, senhor presidente, e o senhor protegeu essa instituição hoje. E se eu lhe admirava, hoje eu lhe admiro muito mais, porque o senhor resguardou todos nós que fazemos parte dessa comissão. Uma comissão que teve o desrespeito do ministro da Justiça, Flávio Dino, de negar as imagens. Que desde o começo a tropa de choque do Lula, não deixou votar requerimentos importantes como, por exemplo, o assessor direto do Flávio Dino, que recebeu 33 alertas e nada fez para proteger o patrimônio. Adoraram tudo que aconteceu, tanto é que sabotaram, boicotaram essa CPMI do começo ao fim. Tá aí para todo mundo ver a história dessa CPMI. Mas o que eu queria falar, primeiramente, dizer para o doutor Argino, que está vindo aqui, dando as boas-vindas ao senhor nessa comissão, o senhor Zé Eduardo, o senhor Arley Gomes, que são advogados. Eu fico muito constrangido vendo uma pessoa dedicada, que fez com trabalho o seu patrimônio lá de baixo, ouvindo o que o senhor está ouvindo aqui. A gente só precisa lembrar de tantas injustiças que aconteceram na história da humanidade e saber que a verdade sempre vem à tona e tudo isso vai passar. O senhor está sendo vítima de ódio. Não tem absolutamente nenhum motivo, ficou claro hoje, para o senhor estar aqui sentado. Protestos que aconteceram, que faz parte da democracia no ano de 2022. Que o senhor, como um brasileiro, tem o direito de se manifestar.
de mobilizar, tem nada a ver com o dia 8 de janeiro. Absolutamente nada a ver. E um detalhe, que o senhor, junto com outros brasileiros, estão entrando para a história da perseguição implacável dos poderosos, movidos pela vingança, pelo revanchismo. O senhor não é o único exemplo, não. Tem homens honrados também, que estão sofrendo hoje a perseguição, mas os humilhados serão exaltados, mais cedo ou mais tarde. Temos hoje jornalistas, quem diria, senadora Damares? Jornalistas que tiveram suas contas bancárias, assim como o doutor Argino, bloqueadas desde o ano passado. Jornalistas, esse é o Brasil de hoje. E eu estou denunciando e vou continuar denunciando no Brasil, fora do Brasil. Já estive na Argentina, nos Estados Unidos, estou indo para a Europa semana que vem. Vou denunciar o que está acontecendo aqui. Jornalista Paulo Figueiredo, jornalista Rodrigo Constantino, com rede social bloqueada, conta bancária congelada, quer saber o quê? Passaporte retido, coisa que só se via em nazismo. Esse é o Brasil que a gente vive, dos direitos humanos vilipendiados. Luciano Hang, grande empreendedor, gerador de emprego como o senhor, trabalhador, dedicado, brasileiro. Você sabia que ele está com as contas das redes sociais dele bloqueada desde o ano passado? O cara com milhões de seguidores órfãos, mais de 10 milhões. Caçaram a palavra dele. Que democracia é o que a gente tem hoje? Nós estamos numa ditadura. Nós estamos hoje em franca ditadura no Brasil. E é hora dos homens de bem, deputado Nicolas. É hora dos homens de bem se posicionarem, escreverem artigo, conversarem com as suas famílias, conversarem com seus colegas de trabalho, sim, para alertar o que está acontecendo hoje na República Federativa do Brasil. A vida está em perigo, a família está em perigo. Esse alinhamento ideológico desse governo que recebe ditador, governo Lula, que flerta com ditadores sanguinários como a Nicarágua, Venezuela. Eu vi depoimento de filho de preso político, agora na Argentina, dessa turma. Fiquei estarrecido. Eu não quero isso pro meu Brasil, não. Quero não. E vou trabalhar no limite das minhas forças para que isso não aconteça. Vou denunciar o que está acontecendo aqui. É hora dos homens de bem se levantarem nessa nação e fazerem a sua parte, sempre de forma ordeira, respeitosa, dentro da lei, mas tem que fazer, porque os nossos filhos e netos depois vão cobrar da gente a covardia dos homens de bem de ver o devido processo legal não ser respeitado na nossa nação. Advogados com processo virtual. Que é isso? Que loucura é essa? Que ampla defesa que nada. Eu peço, senhor presidente, com a secretaria sempre muito atenciosa, que coloque um vídeo de 1 minuto para mim, por gentileza. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, quer registrar no Guinness Book, o famoso livro dos recordes, as mais de 2.000 prisões realizadas após os atos do 8 de janeiro. Em evento em São Paulo, ele revelou já ter pedido para que sua assessoria entre em contato com a publicação. Geralmente, pelo menos até onde eu sei, né, onde eu sabia, né, as pessoas pedem registro no livro dos recordes daquilo que se orgulham, né? Pois é. Então acho que eles se orgulham de ter colocado 1.500 pessoas na cadeia, na Papuda e na Colmeia, a maioria inocentes, como bem lembrado aqui pelo Fernão, mas isso é típico de regime comunista, de regime totalitário. Prender os seus adversários, no caso, pessoas que foram às ruas para protestar. Pois bem, no livro dos recordes também seguramente estão as cifras, o número de condenados, de investigados e de operações da Lava Jato. Essa operação Lesa Pátria, que já chega à 15ª fase, absolutamente desnecessária esse número de fases, esse número de etapas, é a Lava Jato que o Dinho
Dino quer para chamar de sua, né? Ele quer uma operação da Polícia Federal para chamar de a Polícia Federal do Dino, a operação da Polícia Federal do Dino, e um dia tentar colocar isso numa prateleira próxima da Lava Jato. Não vai conseguir. Diretor da Polícia Federal, da respeitada Polícia Federal, acreditada pelos brasileiros, esteve na véspera na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, conversando. Por que o ministro da Defesa do Brasil, vocês da base governista não conversam entre vocês, não? O ministro Zé Múcio acabou de dizer que não é golpe, vamos parar com esse golpe. O ministro de vocês, rapaz, foi apresentado pelo senador Cleitinho. Todo mundo viu. Vocês vão ficar sustentando essa enfadonha narrativa? Fale com o ministro de vocês, que não é o ministro da Defesa. Ele disse que não teve tentativa de golpe, que não tem cabimento isso. Sem forças armadas, sem nada. As suas lágrimas, senhor Argino, são lágrimas de um brasileiro honesto que trabalhou a sua vida toda para deixar um Brasil melhor para os seus filhos e para os seus netos. E que hoje, por um projeto de poder desses que estão hoje no governo, te trazem para sentar no banco dos réus dessa CPMI, só para tentar constranger o senhor e usar o senhor de exemplo para inúmeros outros empresários que sempre tentaram construir um Brasil melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Brasil melhor, inclusive, contra a roubalheira desse governo que está aqui e que nunca respeitou poder nenhum, que nunca respeitou democracia alguma. Quem são eles para falar de democracia? Sendo que apoiam Venezuela, apoiam Cuba. Quem são eles para falar de respeito às instituições democráticas? Sendo que fizeram um mensalão. O que foi o mensalão, senador Magno Malta? A completa anulação do poder legislativo. Através do quê? Da compra de deputados e senadores por meio de propina. Então esses que estão hoje no governo e que estão tentando destruir um movimento legítimo que surgiu nas ruas, um movimento de direita, de homens e mulheres bem intencionados que querem construir um Brasil melhor para os nossos filhos e netos, esse governo que está aí, senhor presidente, é um governo que não respeita, que nunca respeitou a democracia, nem os poderes instituídos. Nós temos que ouvir aqui, como nós ouvimos, a democracia venceu. Que democracia que venceu? A democracia desse governo que está aí? A democracia relativa do Lula? A propinocracia que o PT está acostumado? Isso não é democracia. Aliás, agora, nesse mesmo instante, está tendo greve lá em São Paulo, deputados e senadores. Ato antidemocrático, porque está tirando o direito de ir e vir de pessoas. Eu espero que haja um juiz de primeira instância lá em São Paulo e condene os manifestantes lá de São Paulo, os grevistas de São Paulo, apenas como essa que o Supremo tem aplicado, que é ato antidemocrático. Agora que o Supremo julgou, o sarrafo está alto. Né? Então, MST, que é movimento terrorista, os Black Blocs, todos esses movimentos de esquerda precisam ser condenados pelo mesmo sarrafo que o Supremo julgou agora. A sua conta foi bloqueada quando, senhor Argino Bedin? Em novembro de 2022. A conta do senhor Argino foi bloqueada em novembro de 2022, senhor presidente. Como que ele poderia financiar o 8 de janeiro se a conta dele estava bloqueada? Então, senhor presidente, o que nós estamos vendo hoje é um triste episódio de abuso de autoridade, em que os parlamentares governistas estão expondo de modo vexatório, vergonhoso, um empresário de sucesso no nosso país, e não só ele, como constrangendo a família dele, porque inúmeros deputados e senadores governistas aqui tentaram ameaçar o senhor Argino colocando membros de sua família como se fossem criminosos, quando na verdade, repito o que disse no início, o senhor Argino Bedin é um empresário exemplo para o nosso país. Eu quero aqui, senhor presidente, rapidamente, antes de finalizar o tempo, só relembrar o texto da nossa Constituição Federal.
o texto da nossa Constituição Federal, no seu artigo 136, eu peço só mais um minuto para concluir, senhor presidente. No seu artigo 136 em diante, ele traz o título 5º da nossa Constituição, em que apresenta a defesa do Estado e das instituições democráticas. E aqui, o texto da nossa Constituição Federal. Quais são os instrumentos para a defesa do Estado e das instituições democráticas? Seção 1, o Estado de defesa. Seção 2, o Estado de sítio. E depois o artigo 142, em que traz a Forças Armadas e a sua utilização. Agora, que golpe que seria esse, senhor presidente, que se daria no dia 8 de janeiro, com uma possível implementação de estado de defesa e estado de sítio, sendo que isso teria que passar pelo Congresso Nacional? Sendo que o comandante das Forças Armadas no 8 de janeiro era o Lula. Portanto, quem comandaria um estado de defesa, um estado de sítio, uma GLO, seria o Lula. Que golpe é esse? Essa narrativa da esquerda não se sustenta. E, mais uma vez, essa narrativa não se sustenta, nós sabemos por quê. Porque eles querem, com o dia 8 de janeiro, apenas destruir, não o Bolsonaro, mas o bolsonarismo. Como o próprio Lula disse na transição, vídeo esse que eu já mostrei, inclusive, no telão desse plenário. Obrigado, senhor presidente. Solidariedade, mais uma vez, ao senhor Argino Bedin e a toda a sua família. Outra notícia já na tela. STF anula mais uma condenação de Sérgio Moro na Lava Jato. O caso de Ricardo Lewandowski foi herdado por Cristiano Zanin. Seguindo o voto do ministro Cristiano Zanin, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-deputado federal André Vargas, um dos primeiros sentenciados no bojo da Operação Lava Jato. O colegiado estendeu os efeitos de uma decisão anterior da Corte Máxima e reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para atuar no caso em que Vargas foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por usar sua influência como deputado para atuar em contratos no âmbito da Caixa Econômica Federal. A anulação se deu durante o julgamento no plenário virtual da Corte, que se encerrou na última sexta-feira, dia 29. Zanin se manifestou sobre o caso por ter herdado o processo de seu antecessor, o ministro Ricardo Lewandowski. Mais um corrupto solto pelo STF. Já outra notícia na tela. Ministro Benedito Gonçalves deixa o TSE. Ministro Raul Araújo herda a relatoria de casos-chave. O Tribunal Superior Eleitoral se prepara para uma mudança significativa, à medida que o ministro Benedito Gonçalves se prepara para deixar o tribunal em 9 de novembro, marcando o fim do seu mandato de 2 anos. A saída de Gonçalves tem gerado repercussão, especialmente por seu envolvimento como relator em casos importantes, incluindo aqueles relacionados à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gonçalves, que buscou acelerar o ritmo das ações, sinalizou a interlocutores que não haverá tempo hábil para julgar os casos de Bolsonaro antes de sua saída do TSE. Isso se deve em grande parte ao fato de que 15 processos restantes ainda estão em fase de instrução, com depoimentos e outras medidas pendentes. Com a saída iminente de Gonçalves, a atenção agora se volta para o ministro Raul Araújo, que herda a relatoria dos casos envolvendo Bolsonaro e outros processos em andamento. O ministro Raul Araújo terá a tarefa de conduzir esses casos à medida que avançam pelo sistema judicial. A transição da relatoria desses casos é vista com grande expectativa, já que as decisões do TSE podem ter um impacto significativo no cenário político do Brasil. A condenação de Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos por uma votação de 5-2 é uma das decisões mais notáveis que poderiam surgir desses casos. À medida que o ministro Benedito Gonçalves se despede do TSE e o ministro Raul Araújo assume a responsabilidade de relatar esses processos, os olhos da nação estarão atentos a como esses casos continuarão a se desenrolar e qual será o destino político de figuras-chave nos próximos anos. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.